Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do FamaCast, o podcast da Fama Faculdade Amadeus. Aqui nós falamos sobre ciência, inovação, empregabilidade e também transformação, com convidados que inspiram exatamente a você nos acompanhar aqui no FamaCast. A Faculdade Amadeus é referência na formação humana e profissional no estado de Sergipe, unindo tradição, qualidade, tecnologia e serviço do futuro. É claro, e esse episódio que nós vamos ter hoje, com apoio do NEF, e o NEF é o Núcleo de Estágio e Emprego da Fama. Esse núcleo traz sempre para os alunos da Fama uma dica especial, e o nosso entrevistado de hoje vai trazer também para você, aluno da Fama, essa dica especial lá no NEF. Depois você vai seguir lá, vai procurar o link lá do NEF e você vai ver essa dica importante para você que é aluno da Fama. Bom, hoje o nosso papo é sobre inovação tecnológica e saúde mental. Pois é, o tema do episódio é terapia imersiva. Está aqui o nosso entrevistado, eu apresentando ele para vocês. Quando a tecnologia se torna aliada do desenvolvimento humano. Então, o assunto é muito importante para você que nos acompanha sempre aqui no FamaCast. Pois é, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. Nosso convidado é Fábio Júnior Matos Santos. Ele é aluno do 8º período do curso de Psicologia da Fama e também do 4º período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Fábio já atua no Instituto C. Ele vai explicar o Instituto C e vai falar com a gente aqui exatamente onde ele aplica as práticas inovadoras que unem neurociência, psicologia e tecnologia para promover aprendizagem ativa e equilibrada emocionalmente. É uma atividade que você vai conhecendo aqui aos poucos, como é que ele vai desenvolver aqui na nossa entrevista, para você, aluno também de psicologia, principalmente, pode acompanhar e tirar suas dúvidas. Vamos começar então. Como é que nasceu o professor Fábio? Muito obrigado pela sua presença. Eu chamo de professor porque ele vai se tornar psicólogo e, naturalmente, depois vai ser um docente também, né? Vai ensinar, vai dar aulas. Eu não tenho dúvida disso. Eu já conversei com ele aqui fora do ar. Bom, como é que nasceu a ideia da terapia neuroimersiva? O que inspirou a unir psicologia, neurociência e tecnologia em um mesmo modelo terapêutico, professor? Boa tarde. A terapia neuroimersiva, ela nasce de uma paixão. Sim. Né? Eu sempre tive o apreço pela tecnologia como um todo, seja jogos, inovação, por um contexto geral. E dentro do início das minhas primeiras graduações, ali naquele início, né, que eu ainda estava indeciso do que fazer, eu sempre fui amante da tecnologia. Mas também sempre fui amante da aprendizagem e do desenvolvimento humano. E a terapia neuroimersiva, ele nasceu com a ideia de utilizar tecnologias imersivas, como óculos de realidade virtual, robótica, né, para o desenvolvimento humano. Né? Quando nós trabalhamos hoje no Instituto do Ser, que é pioneiro aqui em Sergipe. Instituto do Ser. Pioneiro aqui em Sergipe, né, tanto do método metadisciplinar, né, que é um pouco diferente do multidisciplinar, né, eles foram primeiros a implementar aqui em Sergipe a terapia neuroimersiva, né, que pega esse campo da neurociência, quando trabalhamos a questão da... Chega, me perdi. Pode falar. Da neurociência com a questão da neuroplasticidade, né? Lá, Donald Hobbes, em 1949, ele falava que neurônios que ativam juntos aprendem juntos. Ou seja, se eu consigo colocar a criança em um ambiente imersivo, onde ela vai ter contato, seja com a parte motora, com a parte visual e com a parte auditiva, a aprendizagem dela vai estar muito mais qualificada. Bom, professor, o senhor falou aí do óculos, então explica um pouquinho. Eu já utilizei esse óculos, achei ele muito interessante. Como é que ele chama mesmo? Né? Óculos de realidade virtual. De realidade virtual, né? É aquele que a gente pensa que está em algum setor diferente. Eu, no dia que usei, eu estava em cima de um prédio, né, de 50 andares. Né? Mas como é que funciona esse óculos? Pronto. E o que é que ele ajuda nessa terapia? Pronto. Cada criança, né, cada aprendente, como nós chamamos lá no Instituto, ele aprende e se desenvolve de maneira singular, né? E o que nós podemos trabalhar com o óculos de realidade virtual,
né? É a criação de cenários específicos de acordo com a necessidade dos nossos aprendentes. Ou seja, se nós temos a terapia neuroimersiva, ela nasce como um campo novo, mas um campo que ele é plural, ou seja, dentro dele nós conseguimos trabalhar a área de nutrição, a área de psicomotricidade, psicologia, terapia ocupacional, dentre outras. Um simples exemplo é algumas crianças que têm seletividade alimentar e que têm um pouco de aversão a entrar na cozinha. Ou seja, né, por conta daquele alimento. Dentro do óculos, a gente consegue criar todo esse cenário, que seria real, dentro da cozinha, e introduzir brincadeiras para que essa criança, manuseando aqueles alimentos imersivos dentro do óculos, dentro daquele cenário, ele consiga ter essa desensibilização, pelo menos visual, né? Fazendo com que, quando ela consiga entrar na cozinha, ela já não tenha tanta aversão àquele alimento e consiga provar, né? Emitir outros gostos sensoriais, ou seja, a partir do paladar e do tato, que ela tinha essa dificuldade antes. Então, pode ser feito também um trabalho na área da psicologia, como que a gente chama de dessensibilização sistemática. Ou seja, um dos nossos aprendentes tem certo medo de aves ou de falar em público, a gente pode criar esses cenários para que dentro do óculos eles consigam dar palestras, né? Ou pegar esses animais e ver que eles não precisam ter esse medo e essa aversão na vida real, né? Então, assim, o óculos, eu consigo dizer que o céu é o limite, porque independentemente da demanda dos nossos aprendentes, nós conseguimos transformar em experiências reais com ele. Bom, a gente está falando, então, esse uso da tecnologia para fazer esse tipo de terapia também. O quanto a tecnologia também ajuda, né? Ajuda. A gente está vendo que a tecnologia hoje, ela está presente em tudo, né? E é uma das propostas da terapia neuroimersiva, porque, seja nos campos acadêmicos ou fora, a tecnologia ela é vista de uma forma um pouco errônea, vista somente como redes sociais ou meio de entretenimento, né? Mas quando se usada da forma adequada, ela se torna um grande aliado, principalmente no século XXI, onde nossas crianças já nascem imersas, né, na tecnologia, Certo. só que de uma forma disfuncional, né? E quando a gente traz para o campo da terapia neuroimersiva, é utilizada todo tipo de tecnologia, seja o óculos, seja a gamificação de você sentar ao lado da criança e jogar um jogo, que mais à frente nós vamos falar um pouco sobre isso, que muitas das vezes esse interesse da criança pelo jogo 24 horas não é um vício, né? Não pode ser considerado somente como um vício, né? Então, da forma correta, a tecnologia ela auxilia de uma forma brilhantemente, tanto no campo da aprendizagem quanto no campo terapêutico, que é o que é trabalhado hoje lá no Instituto do Ser. Bom, Fábio, você costuma dizer que a mente aprende quando o corpo vive a experiência. Pode explicar como esta frase traduz a essência dessa terapia? Então, com a terapia neuroimersiva, nós trabalhamos diversos campos, né, diversas partes do corpo. Com óculos, né, as crianças que têm algum problema de locomoção ou a questão da gafomotricidade, quer seja aquele movimento de pinça, ela tem uma certa aversão de sentar na frente de um lápis, de um papel, para poder escrever ou trabalhar de forma manual. Com o óculos, nós conseguimos introduzir elas em cenários onde elas vão expressar artisticamente a sua vontade, né? Seja ela desenhando, né, dentro do óculos, ela está com óculos, mas está vendo todo um cenário onde está lá um pedaço de papel, um desenho que ela gosta, e ela vai estar realizando o mesmo movimento de pinça aqui. Ou até mesmo algumas crianças que não fazem atividade física naturalmente, mas que têm o que nós chamamos de hiperfoco. Ou seja, aquela singularidade, crianças que gostam de planetas, por exemplo. Nós conseguimos, dentro do óculos, colocar elas em uma viagem espacial, onde ela vai andar, tocar nos planetas, conhecer os minérios, ter uma aula de química, de biologia, né, de geologia dentro do óculos, mas sempre em movimento. Então, que nem Donald Hobbes falou lá em 1949. Neurônios que disparam juntos, ou seja, neurônios que são responsáveis pela parte motora, pela parte visual, pela parte auditiva, pelo tato. Com óculos, quando a gente deixa a criança imersiva, ela trabalha todas ao mesmo tempo. Ou seja, quando a mente aprende quando o corpo está em movimento, é essa questão. Nós iremos fazer com que essas sinapses disparem ao mesmo tempo, fazendo com que a aprendizagem se torne mais fluida ou mais sinestésica, como nós costumamos falar, que seja trabalhar vários órgãos do sentido ao mesmo tempo, com foco em uma única aprendizagem. Olha, a gente percebe nessa conversa já inicial com você que não tem como. A tecnologia hoje, como ela ajuda, porque
a discussão hoje, quando você está trabalhando com criança, são todos esses problemas que hoje estão surgindo, né? Antigamente você não tinha, olha, tem aluno autista, tem aluno com TDAH. Hoje não, hoje é uma realidade. O próprio desenvolvimento da ciência e desenvolvimento tecnológico tem mostrado que essas ferramentas estão ajudando já. Sim. Existem diversos estudos, né, no campo do saber, principalmente com o trabalho saindo até do que nós chamamos como transtorno do neurodesenvolvimento, que é TDAH, o TEA hoje, que é o autismo, que está em alta. Existem trabalhos que vão mais a fundo em até transtornos mais caracteriológicos, ou seja, esquizofrenia. Existem diversos estudos no auxílio da realidade virtual ou da robótica no tratamento de pessoas esquizofrênicas, ou seja, reduzindo o que nós chamamos de sintomas positivos, que é a questão das alucinações e delírios, ou seja, a tecnologia em prol também, fora do campo dos transtornos de neurodesenvolvimento, até em transtornos mais complexos, né, que é o caso da esquizofrenia. Até mesmo em crianças, como lá no Instituto, nós trabalhamos muito com crianças neurodivergentes com TEA, ou seja, crianças que têm um pouco de aversão, principalmente na hora das atividades, em pegar um pedaço de papel, porque se pega um papel e uma caneta, na cabeça dele já se remete à atividade. Vai fazer tem uma alguma certa coisa. rigidez. E nós conseguimos executar as mesmas atividades no papel e com a caneta com o uso do óculos. Porque a gente transporta a criança para um ambiente que ela gosta, porque cada ser é singular. Né? Cada criança tem sua singularidade. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Nós temos cada quem nossa singularidade. Com as crianças neurodivergentes também é a mesma coisa. A questão é que nós conseguimos nos adaptar ao mundo. No caso delas, nós trabalhamos para que ela, através dos seus gostos, enxergue o mundo de uma forma diferente e consiga participar do mesmo. Ou seja... Não se sentir lá, digamos, constrangido, estou fora do ambiente, né? Justamente. Que é o que, infelizmente, nós conseguimos observar dentro das escolas. As crianças neurodivergentes dentro dos colégios, ela não tem essa interação social por ser tida como diferente, mas é só a forma dela se colocar no mundo. Eu costumo dizer, sendo um pouco assim, um pouco generalista, radicalista, que eu não acredito em transtornos. Não que ele não exista, mas não transtorno como rótulo da criança ser o autista. Não. Ela é uma criança como qualquer outra que enxerga o mundo de uma forma diferente. E com óculos, nós conseguimos fazer com que ela execute, não só com óculos, né? O óculos com outras é um exemplo, tecnologias, fazendo com que ela execute o que deveria ser executado, esperado de uma criança tida como normal, mas de uma forma prazerosa para a mesma. Ô, Fábio, eu já comentei aqui em outros episódios, eu conheço um garoto, um jovem autista, ele fez o curso de radialista. E quando ele fez o curso de radialista, como é que ele vai fazer e tal? Você fica com a impressão, que é aquela coisa antiga, de que não. Mas quando você deu a tecnologia para ele trabalhar e trouxe ele para cá, como você falou agora, ele se sentiu ambientado, ele foi perdendo esses medos, né? E se tornou radialista mesmo, ele concluiu o curso. É dentro dessa perspectiva, né? Cada criança, cada ser, cada adolescente, vai ter a forma de se identificar com o mundo. Eu conheço, né, nós temos aprendentes que falam inglês, espanhol e agora está aprendendo francês, fora o português, uma criança de 6 anos. Nossa! Que tem um hiperfoco no espaço. Ou seja, os profissionais da clínica já trabalham isso em prol deles, seja para questão gramatical, seja para a questão da lógica matemática, né, seja para a questão artística. Então, nós conseguimos mudar a forma como aquela criança aprende de acordo com o gosto dela. Então, quando ela vê planetas dentro da sala, quando ela coloca o óculos e vê o espaço, ela se torna o que nós chamamos de flow, né? Que o contexto de flow dentro da psicologia como um todo nasce na década de 80 por Mihai, né? Que é um psicólogo húngaro-americano, que ele traz o contexto de flow, que é o quê? É o engajamento pleno naquela tarefa, só que de forma prazerosa. Porque quantas das vezes nós temos que fazer algo engajado, mas de forma desprazerosa. Então o resultado nunca é o mesmo. Nunca. Então, quando essas crianças enxergam aquele gosto para elas se desenvolverem, seja fazendo uma faculdade, fazendo um curso, ou até mesmo aprender a ser compositor, né? Eu tenho um dos aprendentes que é roteirista de cinema. O sonho dele é ser roteirista. Que bacana. Roteirista. E ele já está escrevendo, escreve várias histórias, tem canal no YouTube. E tudo
todos os trabalhos realizados com ele a partir desse gosto dele. Então, assim, nós, enquanto profissionais, nos adaptamos para que a criança, com a lente da criança, ou seja, nós colocamos a lente da criança para que conseguimos enxergar o mundo da forma que ela enxerga. Olha, estamos conversando aqui, vocês me perdoem, o telefone quis tocar, mas vamos lá. Eu estou conversando aqui com o Fábio Júnior Matos Santos, ele é aluno do 8º período do curso de Psicologia da Faculdade de Amadeus e também do 4º período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ele também trabalha com o Instituto Ser gente, ser pessoa, né? Ser algo, singular, né? ser singular. Eu quero lembrar aos telespectadores, principalmente aqueles que estão nos assistindo, e os alunos da Fama, que o NEF, que é o nosso núcleo de estágio e emprego da Fama, traz sempre uma dica especial de nossos entrevistados. Então, depois você vai lá no NEF e você vai ver uma dica aqui do Fábio só para os alunos da Fama. Mas vamos dar sequência aqui, outra pergunta. Na prática, como é que funciona uma sessão de terapia neuroimersiva? Que tipo de tecnologias e ambientes virtuais são utilizados? Você já falou um aí, mas tem outros, né? Tem vários. Algumas crianças, isso é importante ser ressaltado, não vai se adaptar de primeira com o óculos. Certo. Então, nós temos todo um ambiente, nós chamamos de ambiente gamificado. Nós vamos ter robótica, nós vamos ter alguns games, e eu vou falar um pouco mais adiante sobre a importância dos pais não tirarem os filhos diretamente dos jogos porque acham que estão viciados. Isso pode ser, eu acho que vai ser a dica do NEF. Vai ser essa dica que eu vou dar para os alunos de psicologia, né? Os alunos da Fama. E nós iremos moldar de acordo com a necessidade da criança. Como em todos os ambientes, é feita uma anamnese prévia para saber os gostos da criança, a forma que ela aprende, as habilidades que terão que ser trabalhadas, né? E através daí é que esses ambientes são desenvolvidos. Por exemplo, nós temos um aprendente que ama dançar. A aprendizagem dela como um todo é pela música e é pela dança. Independente das sessões, se é psicopedagogia, se é psicomotricidade, se é fisioterapia, ela sempre está em movimento, ela sempre está dançando com a música tocando. Legal. Então, tem alguns cenários específicos que nós desenvolvemos pautado na música. Ou seja, nós quisemos desenvolver um letramento com ela na parte de matemática. Nós conseguimos desenvolver um cenário que ela dance para identificar os números. Ou seja, ela vai, por um lado, exemplo prático de uma das aplicações que eu já tenho, a música está tocando, né? Pode ser uma música do próprio gosto dela, mas ela está vendo, por exemplo, a gente quer trabalhar a ela a questão da adição. Aparecem os dois números e ela vai se movimentar para o lado e para o outro dançar de acordo com o lado que esteja a resposta correta. Sei lá, 5 mais 5 é 10. De um lado a gente tem 15, do outro tem 10. Ou seja, ela vai acompanhar o movimento do número correto da resposta que nós esperamos, ou seja, 10. Então, e aí vai subsequente, e isso através do óculos. Ou seja, é desenvolvido de acordo com o gosto da própria criança. Que legal. Fábio, e você acredita que a tecnologia, muitas vezes vista como vilã da saúde mental, pode se tornar uma grande aliada? Como, então, quebrar esse paradigma? Pergunta muito importante, porque até o momento só foi levantado os pontos positivos. Mas sim, nós temos essa total ciência que a tecnologia, como qualquer outra ferramenta má utilizada, traz prejuízo. Certo. Por exemplo, as redes sociais, para os influencers, é tida como uma fonte de renda. Ou seja, o que dá sustento a eles é funcional. Mas para uma pessoa que passa 8, 9, 10 horas rolando tela no Instagram e se comparando muitas vezes com aquela realidade de vida que não é a dela e que muitas vezes é fantasiosa, pode trazer casos de ansiedade e depressão. Eu costumo separar a tecnologia em duas camadas. A camada do puro entretenimento, que é a camada onde os transtornos ansiogênicos e depressivos nascem, né, que são as redes sociais, né, tá ali fissurado 24 horas em um jogo sem produtividade, porque... E a segunda camada, que é a camada utilizada pela medicina e pelas áreas da neurociência. Porque o mesmo óculos aqui, que traz esses tanto de benefícios que nós estamos falando, se mal utilizado, também vai trazer malefícios.
Então, é bom botar na balança que depende do profissional e depende do uso. E a mesma ferramenta que traz o bem também pode trazer o mal se mal utilizada. Você chama atenção, então, tem que saber o profissional e o familiar, o pai, a mãe, acompanhar, né? Acompanhar. Porque se ele pegar a ideia, como a gente vê às vezes, toma aqui o celular, meu filho. Assista. Aí você vê que o guri não vai desenvolver nada, né? Aquela criança. A gente até se preocupa, mesmo sem saber profissionalmente como atuar, como você que é um estudante de psicologia, mas é assim, pô, como é que os pais dão um celular para a criança e fica lá e deixa para lá? Então, e aí pode acontecer exatamente isso, ele não está aprendendo nada, né? Não está desenvolvendo nada. É o uso disfuncional da tecnologia Disfuncional. que nós chamamos, né? É o lado errado. É aquela questão, às vezes a criança só está querendo ser criança, está querendo brincar, se movimentar, né? Porque nós sabemos que criança vai fazer barulho, criança vai correr, criança vai dar aquele trabalhinho que toda criança dá. E hoje muitos pais, para que a criança fique quietinha no canto dela, Ele sem se incomodar, dá o telefone, senta ali, vai assistir, deixa de barulho. Então, é entender que a criança precisa ser criança. Agora, isso é preocupante isso, né? E o que a gente está vendo aí quando a gente vai para um restaurante, esse tipo de comportamento É muito comum. é muito comum e prejudicial para a criança. Então, quando você tem uma criança que está sendo trabalhada, como vocês estão trabalhando, tecnologia, utilizando para que a criança se adapte, e a gente se adapte também ao mundo dele, né? Ele vive aquilo ali, mas ele está feliz também, ele está realizando suas coisas. Bom, outra pergunta. Em quais áreas a terapia neuroimersiva tem mostrado mais resultados? Educação psicológica, neuroreabilitação, quais as que têm se destacado? A terapia neuroimersiva, ela pode trabalhar com um campo muito amplo. Sim. Seja ela da aprendizagem e educação, até mesmo na área da saúde mental, até mesmo no campo da neuroreabilitação. Alguns casos neurológicos, né, muitos complexos, às vezes a reabilitação, ou seja, alguns estímulos sensoriais mais profundos, é feito com o uso da realidade virtual. Específico da realidade virtual, ou seja, leva a pessoa para um ambiente, por exemplo, de praia, a pessoa está lá vendo a praia, escutando o barulho do mar, mas está numa esteira fazendo alguns trabalhos de reabilitação corporal por conta de algum problema neurológico que essa pessoa teve. No campo da aprendizagem, né, na quinta passada eu fiz um trabalho lá no Colégio Seixas Dória, lá no Conjunto Jardim de Socorro, que foi assim algo magnífico, que eu levei laboratórios de química e biologia para os alunos terem esse primeiro contato com a realidade virtual, ou seja, no campo da aprendizagem, aqueles conteúdos, né, que eu costumo dizer, o futuro da psicologia e da aprendizagem, ele tem que ser vivido e não apenas ouvido. O que isso quer dizer? Se eu coloco uma criança a ensino química orgânica no colégio e levo ela para um laboratório de química orgânica para fazer as ligações, né, dos átomos, dos prótons, dos elétrons, pegando imersivo no óculos, eles vão ter um nível de aprendizagem superior de que estar somente escutando o professor em cima do palco da sala de aula. Então, assim, e no campo da saúde mental, o Zé vasto, como nós já trabalhamos, né, hoje lá no Instituto do Ser, tanto com a área de psicologia e psicomotricidade e psicopedagogia. A gente está conversando com o Fábio. O Fábio é aluno, eu disse agora há pouco, mas vou repetir. O Fábio é aluno da FAME, é o Fábio Júnior Matos Santos. Ele é aluno do 8º período de psicologia, mas ele também estuda o 4º período de análise e desenvolvimento de sistemas, e por isso ele está falando aqui sobre a inovação tecnológica e a saúde mental. São essas coisas que hoje a gente tem que estar atento, porque a mudança e a velocidade das novas tecnologias, cada vez mais com inteligência artificial. Hoje, quando a gente vê uma reportagem na televisão, você fica sem acreditar, né? A gente está acompanhando essa evolução, né? E isso é muito legal. Mas, próxima pergunta. Você menciona autores como Kolbe, né? E Gardner, Gardner, nas bases da abordagem. Como é que os conceitos de aprendizagem pelas experiências e inteligências múltiplas aparecem nas práticas neuroimersivas?
Então, Kolbe, né? Ele é um Kolbe. neurocientista e ele trabalha com a questão da neuroplasticidade, ou seja, o nosso cérebro ele vai se adaptando, ele vai se moldando de acordo com as experiências que são vividas, né? Ou seja, ele aprende de acordo com o que ele vive. Já Gardner, ele é um dos pilares da terapia neuroimersiva, porque Gardner ele trabalha com as inteligências múltiplas, ou seja, ele fala que cada ser vai aprender de acordo com uma dessas inteligências. Como, por exemplo, quando eu falei dos nossos aprendentes que aprendem através do espaço, da questão espacial, né, dessa inteligência espacial, nós moldamos a forma de aprendizagem dele com o foco que ele tem. Né? E Gardner também traz a lógico matemático, a lógico verbal, a corporal, a sinestésica corporal, que eu acabei de falar, dos nossos aprendentes, que aprende dançando. Então, para ele, o ser, ele é singular e ele vai aprender, cada um vai aprender de uma forma diferente. Tem pessoas que vão aprender da maneira tradicional, lendo. Tem outros que vai ter que aprender em movimento. Então, as inteligências múltiplas, ele abre um leque de possibilidades, porque quando nós identificamos a forma que aquela criança aprende, nós conseguimos transformar a forma, o modelo de aprendizado do mesmo, fazendo com que ele consiga chegar em níveis que a aprendizagem tradicional, por não ser o gosto específico dele, iria conseguir atingir. Eu fiquei curioso, você fala muito aprendente. Explica para a gente, aprendente. Por que aprendente? Aprendente é um termo que ele é utilizado muito lá no Instituto, né? Creio eu que esse termo nasceu lá no Instituto. Instituto Ser. Porque quando nós falamos pacientes se remete à questão médica, a pessoas doentes. Né? E na concepção também do Instituto não existem essas pessoas doentes. Existem pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento que são estágios momentâneos de vida. E que ele está aprendendo a conviver com essas diferenças, com essas evoluções. Muitos utilizam também o termo cliente. Mas lá nós não vendemos produtos, nós vendemos experiências para que o indivíduo se molde e aprenda. Então, o termo aprendente é porque todos nós somos passíveis de aprendizado. Estamos no mundo para aprender. Então, nós utilizamos todos o termo nós. aprendente. Eu também sou um aprendente. Estou aprendendo aqui com você e os nossos amigos que acompanham o nosso FamaCast, que é o nosso podcast da Fama, Faculdade de Amadeus. Fábio, agora, falando em futuro, como é que você enxerga o papel das terapias imersivas no desenvolvimento emocional e cognitivo das próximas gerações? Então, a terapia neuroimersiva, né, ela tenta trabalhar, abre um leque de possibilidades. E o campo da regulação emocional e do desenvolvimento dessa parte emotiva, ele é muito importante. Eu sempre vou estar trazendo exemplos, né, do trabalho dia a dia, porque, como já foi citado, o Instituto do Ser é o primeiro aqui em Sergipe que tem a modalidade da terapia neuroimersiva. E o interessante de tudo é que nós não trabalhamos com crianças que é visto pelo público como tiras normais, as crianças sem um CID, sem um diagnóstico. Lá nós trabalhamos com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, é uma inovação em Sergipe como um todo, na área, né, do tratamento dessas crianças. E nós estávamos trazendo um estudo de caso, dos nossos casos lá na clínica, que até foi com o nosso professor Frederico. Eu conheço o professor Frederico, de psicologia. Nós estávamos em um trabalho em conjunto, a terapia neuroimersiva e a psicologia, para tentar identificar um nível de ansiedade, ou seja, de uma desregulação emocional de um dos nossos aprendentes. Com isso, desenvolvi um cenário onde ele poderia expressar desenhos da forma que ele quisesse. Coloquei ele em uma sala, com um óculos, os 2 controles, que ele poderia desenhar no espaço. E ele me trouxe 2 desenhos. Né? Um imbuído em fogo, ele desenhou como se fosse um círculo de fogo com um horário de 9 horas. E outro com azul, remetendo a calma, porque o fogo remete mais à angústia. E um azul, uma espiral azul com o horário 10h30. No final do desenho, nós não interrompemos, né? Eu e o Fred observando. Nós fizemos o seguinte questionamento para o nosso aprendente. O que isso significa para você? Ele já estava apresentando alguns comportamentos de agressivos e ansiedade em casa e no colégio, e simplesmente ele virou e falou: é o horário que inicia a prova e o horário que termina. Ou seja, um fator externo
estava fazendo com que um dos nossos aprendentes tivesse essa desregulação emocional, ansiogênica e até partindo um pouco para a agressividade, que ele não conseguia verbalizar, mas ele conseguiu, através da terapia neuroimersiva, expressar esse Esse é o sentimento dele. que foi trabalhado posteriormente pela psicologia. Que então, legal. assim, esse campo de expressar as emoções também é muito importante, né, para que as demais áreas, como eu falei, a terapia neuroimersiva é integradora, ela trabalha com todos os campos, seja desde a psicologia até a nutrição, né, para estar proporcionando essa forma de regulação emocional e até mesmo de expressão dessa emoção. Bom, antes da gente fazer a última pergunta, você estava falando agora há pouco da questão dos pais estar preocupados, joguinhos e tal. O que você queria realmente esclarecer para quem nos assiste, até os pais mesmos que nos acompanham também no nosso FamaCast? Quando você fala o que é que nós criamos... Porque você dá um joguinho para ele vai viciar isso aí, né? O senhor já utilizou o óculos? Já, esse óculos já teve uma experiência? Tive uma experiência, gostei pra caramba, viu? E o que nós muitas vezes... Eu fiquei com medo, claro. Eu pensei que ia cair do prédio. Então, quando nós assistimos na TV, o pessoal utilizando um óculos, de fato parece um simples jogo. Né? Mas nós temos algo. Todos os nossos aprendentes que passam pela terapia neuroimersiva, os pais participam. Que é para eles observarem o nível da realidade que esse aparelho proporciona. Nossa, que legal. Nós temos um aprendente que ele tem um foco em tratores, ele gosta do mundo agrícola. Que bacana. Tem uma das nossas aplicações que ele é um fazendeiro, ele dirige, ele planta, ele colhe. E a mãe já sabia disso, né? E a mãe utilizou o óculos e falou, cara, é coisa de outro mundo. E nós conseguimos transportar desse mundo que nós estamos vendo aqui... Para o mundo virtual. Para o mundo virtual, mas que é virtual para nós, que estamos apenas olhando de fora. Para quem está dentro, é como se eu estivesse lá mesmo, lá na fazenda, lá dirigindo o trator. Então, faço até um convite para os pais, né? Até mesmo para os irmãos que vão assistir os nossos alunos lá da Faculdade FAMA e o público externo, que tem a curiosidade de conhecer a terapia neuroimersiva, que querem colocar seus filhos na terapia neuroimersiva, marca uma visita no Instituto do Ser. Que bacana. É isso mesmo. Agora, então, vamos lá para a última pergunta. E para os alunos da FAMA que se interessaram pelo tema, seja da psicologia, pedagogia, administração e contábeis, que são os cursos que nós temos lá na FAMA, que caminhos eles podem seguir para se aprofundar nessa interseção entre mente e tecnologia? Na minha fala, né, para o público de psicologia, já ficou um pouco claro. Nós não podemos olhar a psicologia e a tecnologia de formas distintas, né? Um caso muito é que nosso professor Luiz, né, professor da disciplina de Matriz do Pensamento 3, Terapia Cognitiva Comportamental, ele já citou esse sala de aula, eu já tinha pontuado no Instituto Beck, né, lá nos Estados Unidos, antes do paciente, do aprendente, chegar na consulta com o psicólogo ou com o psiquiatra, ele passa por uma série de baterias de testes, seja em realidade virtual, seja computadorizados. Quando ele chega na sala do psicólogo, o psicólogo já tem todo um dado para que um trabalho seja feito de forma mais direta. Então, assim, para nós da área da psicologia, não podemos mais achar que a psicologia é só prejudicial. A gente chegar para a psicologia e ver os pontos que ela tem a nos proporcionar de positivo. Né? Para o pessoal da área da aprendizagem, da área de pedagogia, já ficou claro, nós podemos moldar o ensino fazendo com que a criança aprenda de forma mais prazerosa. Né? Que muitas das vezes nós sabemos que o modelo de sala de aula tradicional não é atrativo nos dias de hoje. O pessoal da área de administração e ciências contábeis é um campo da inovação como um todo, principalmente na área administrativa, de você conseguir até mesmo proporcionar momentos de relaxamento, porque a gente sabe que a área administrativa é estressante. É estressante, né? E quem mexe com cálculo também cálculo, é muito estressante. Contábeis, Então, até proporcionar momentos de relaxamento, ou até mesmo utilizando, né, isso aqui como um computador, porque isso é um computador, é o que a gente chama de óculos stand-alone, para estar realizando os trabalhos do dia a dia. Meu caro Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso FamaCast, nesse novo episódio. E você que nos acompanha, aluno da Fama, depois você vai lá no NEF, Núcleo Estágio e Emprego, Núcleo de Estágio e Emprego, eu sempre confundo emprego com emprego, mas é emprego da Fama. Nesse NEF você vai ter a dica especial aqui do Fábio. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também à Rádio Cultura por essa parceria que nós temos,
a toda a equipe técnica, né, ao Levi e todos os seus companheiros que nos ajudam aqui nessa produção deste episódio do FamaCast. E os alunos do Instagram do NEF, você vai encontrar a pergunta exclusiva da semana, que traz um desafio prático para refletir sobre o tema de hoje. Então, é aquela dica exclusiva que a gente fala, que você vai ter lá no NEF. Até o próximo episódio do FamaCast, e onde tem conhecimento e propósito, nós estaremos lá sempre com os nossos episódios. Aquele abraço, muito obrigado, hein?